Tá, Igor. Deixa eu ver se você está assistindo aqui. Tá certo, então. Doutor, estamos ao vivo, o programa Gente Animado, um especial, homenagem ao seu pai, tá bom? Vamos mostrar alguma coisa do seu pai aqui, que a gente tem que mostrar tudo que foi o seu pai, que representou o seu pai para Taubaté. O seu pai, um advogado super consagrado, né? Trabalhista, ele que trabalhou na Ford, não é verdade? Ele que começou na Ford, não é isso? E dali ele no escritório central, não é isso? Pode falar, doutor? Recrutava funcionários fora de Taubaté, né? Em Baixada Fluminense, sul de São Paulo, Minas Gerais. Só a época áurea da Ford em Taubaté. Isso, então. E ele acabou se formando e montou em 1974, né? Os advogados associados ali. E essa época. Exatamente. E você, naquela época, né? Eu lembro que você estava estudando direito, né? Eu também estava naquela época. Nós nos conhecemos, né? Nós estudávamos direito. Foi quando nós conhecemos. Foi naquela época. E você entregava os computadores, né, pra gente, porque trazia do Paraguai. E foram de grande utilidade no nosso escritório, né? Naquela década de 90. Isso. Então eu me lembro até que uma vez pegou vírus lá, né? E a gente foi lá e pôs o vírus, né? Mas passei 3 dias pelo vírus no seu computador lá. Eu me recordo bem disso aí. Então a gente colocou uma foto aqui do seu pai. Você está vendo aí, ó. Você está ao lado do seu pai, tá vendo? Sim. Essa foto a gente buscou lá no site, viu? Buscou no site. Então agora a gente vai fazer agora o que a gente ia fazer se não fosse interferência do Instagram lá, que ela entrou, eu vou deixar ela por enquanto, ela não soube operar, entrou uma interferência do Instagram. Vamos continuar com o programa aqui. Primeira coisa que a gente vai entrar agora, só um minutinho só, ô doutor, a gente quer fazer uma coisa importante aqui, 10 segundinhos só para a gente fazer isso aí. A gente fez tive que fechar tudo aqui, por causa da interferência, né? E a gente vai buscar de novo aqui. Estamos ao vivo, vamos editar depois a homenagem com o nosso querido doutor, estamos fazendo para o nosso querido doutor José Alves de Souza. Estamos buscando as informações aqui. A gente já rodou o vídeo, né? E tem uma coisa interessante aqui, o doutor, quer ver? A gente buscou hoje, tá? Quer ver? Só um minutinho, só que é interessante. A vida toda do seu pai, quer ver? Tá aqui, ó. A história do doutor José. Tá um minutinho, você vai assistir aí. Você vai assistir aí, doutor? Só um minutinho, só deixa eu te posicionar aqui. Pessoal, o doutor tá assistindo lá, tá? Ele tá assistindo lá. Aqui tá o seu pai, ó. Pessoal. Você é o fundador, né? Mas é o escritório quando nasceu, né? Em 5 de agosto de 1942, nascia na cidade de Paraibuna o doutor José Alves de Souza. De São José dos Campos. Ah, é? Mas ele nasceu em Paraibuna e veio para São José, foi isso? Na verdade, ele nasceu em Paraibuna, adolescência foi em Mogi das Cruzes e posteriormente ele ingressou na Ford, que naquela época era Ford Willis, né? Tá. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler para o Impermal para acompanhar. Deixa eu te aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu te aumentar um pouquinho aqui na tela. Isso na década de 70, né? Deixa eu te aumentar aqui, pera um pouquinho só, você vai ficar do lado aqui. Deixa eu ler lá o site do J. Eduardo Costa Souza, advogado, a história do doutor José Alves de Souza. Olha, velho. Em 5 de agosto de 1942, nasceu na cidade de Paraibuna, José Alves de Souza. Mas em 1965, ele fez de Taubaté o seu novo lar. Prontamente foi conquistado pela cidade onde empregou-se em uma fábrica. Em 1969, deu seu primeiro passo na área que realmente amava, iniciando seus estudos no departamento de ciência jurídica da Universidade de Taubaté. Então ele entrou na Ford em 69 e também deu início aí à Faculdade de Ciência Jurídica de Taubaté. Em 1974, é isso, né? Ele entrou na Ford em 69, é isso, doutor?
Isso, é isso mesmo. Então, aí em 74 ele fundou seu escritório, empregando muito trabalho e dedicação para o seu crescimento. E posteriormente os integrantes que vieram a formar sua equipe. Anos depois, uma nova geração da família Souza se junta à história de dedicação e sucesso, com o Dr. José Alves de Souza, filho de José Alves, né? O Dr. José Eduardo, que está correndo aqui agora, filho do Dr. José Alves. E se formar também pela Universidade de Taubaté. O Dr. José Alves, o Dr. José Eduardo, que está aqui, ele se formou em 1998 na Faculdade de Engenharia Jurídica, não é isso, doutor? Exatamente. Com o falecimento, infelizmente, do fundador do escritório, seu pai, infelizmente, Deus o levou, o doutor José Eduardo assume a frente do trabalho e mantém intensamente, né, vivo o legado infinito do seu pai, expandindo a capacidade do escritório, apoiado por uma equipe preparada, eficiente, para atender a todos os clientes que buscam o serviço ali, ó. Então, o doutor José Eduardo, ele está no escritório ali, ele tem ali várias moças que agora são advogadas, ele não tem mais estagiário, né, doutor? São todos advogados. A doutora Carol, né? Aí, sim. Quais são as outras lá? Nossa. Então, são 3 ou 4 advogados, né? Sim, né? Temos advogados ali desde 2001 conosco, né? Então, é uma equipe já antiga e preparada para todo e qualquer tipo de demanda trabalhista que envolva o trabalhador, né? Tá, nós temos a foto aqui. Muito trabalhador. Nós temos a foto aqui da Viviane, tá, da doutora Carla, e mais 2 que eu acho que não estão mais lá no escritório. Depois, se você está conseguindo ver a foto aí, tá vendo? Tá vendo a foto aí, né? Tá vendo? Elas aí, ó. Isso. Tá vendo aí? Agora, em 2023, houve o ingresso de mais 2 advogados, né? Certo. E aí já se encontra na 3ª geração do escritório. Ah, entendi. Na 3ª geração, né? Doutor José Eduardo, a gente está apresentando ao vivo aqui o programa Jequitine Mato, com a presença do Dr. José Eduardo Costa Souza. A gente tem aqui alguma coisa interessante aqui, que faz 45 anos, então, da história, isso, né? Que do escritório já está na 3ª geração, então, né? Atendendo a milhares de pessoas, com eficiência e clareza, 3 gerações. Doutor, aqui tem direito de trabalho, direito previdenciário, danos morais e materiais e direito de família, né, doutor? Exatamente. Essas são as áreas que mais atuamos, né, no nosso escritório. Doutor, e sempre tendo em vista e fazer o melhor para o nosso querido trabalhador, né? Tá certo. Doutor, o pessoal do grupo, que a gente não vai poder mostrar eles aqui, são mais de 70, 80 ali no grupo, eles vão assistir o programa com certeza, e se eles quiserem fazer pergunta para o senhor, porque às vezes o grupo é ocupado, o senhor se compromete a participar algumas vezes do programa e responder para ele as perguntas, correto, doutor? Sim. Eu vou passar aqui no seu programa, né, que tem uma grande audiência na cidade e na região do Alto Paraíba, o meu e-mail e o meu WhatsApp, né, que se tiver algumas dúvidas, estando à nossa altura, vamos responder com a melhor qualificação possível, para que não haja nenhuma dúvida. Inclusive, tá? Houve uma interferência porque a Laudicé, não estava preparada para o Instagram. O pessoal, se eu chamar ela aqui, eu acho que ela volta, porque agora a gente configurou. Então, quando o cara se apresentar no programa, vou explicar a você que está vendo o programa, tá? Você quer fazer pergunta no programa, mas está no grupo, é difícil. O grupo não é... Você se apresenta no programa, fala, aí você, não é verdade, doutor? Ele vai conversar com você o programa inteiro e você vai tirar as dúvidas para ele. Concorda comigo, doutor? Sim. Que isso aí seja bem mais prático? Que às vezes é uma pergunta que vai puxando uma outra, né?
Então, eu posso passar o meu e-mail e assim respondo todas as dúvidas das pessoas que quiserem, que têm dúvida de direito, né? Isso, inclusive ele pode entrar direto também, como a nova que a gente improvisou aqui hoje, mas o sistema funciona. Se a gente chamar ela aqui, ela porque assim, eu atuo há mais de 20 anos na área da responsabilidade civil, né? Essa área eu gosto muito, porque foi passado de pai para filho, então eu sempre vi meu pai defendendo o trabalhador e eu, na minha ótica, as empresas querem muito hoje o direito do trabalho. Então, o que eu quero apresentar aos amigos é que se você tiver uma doença no trabalho, tiver algum problema com o empregador, nos procurem, que vamos orientá-lo da melhor maneira possível. Hoje nós temos a indenização por danos materiais, que consiste em uma pensão vitalícia para o trabalhador, porque se ele tiver sequelado no trabalho, ele tem esse direito, e muitas vezes isso não fica muito patente perante a imprensa, e o nosso escritório está capacitado para mostrar esse direito aos nossos amigos, e assim por diante também mostrar que existe a indenização por dano moral, né, que hoje nós temos que quantificá-la não num valor astronômico, porque hoje nós temos, com a reforma trabalhista, o pagamento das custas e sucumbência. Então, às vezes, nós não podemos chegar naquele patamar que nós queremos, mas um valor pelo menos aproximado, respeitando a idade e o salário do trabalhador. Tá bom. Ô, doutor, fica aí, que a gente vai mostrar alguns acidentes de trabalho que o senhor vai assistir aí, que é interessante para o pessoal ver o que qual é a finalidade do advogado trabalhista quando se trata de empresa, acidente de trabalho. Um minutinho, então, fica aí, doutor. Vamos mostrar aqui alguns acidentes de trabalho. Só um minutinho, só. Estamos ao vivo aqui, doutor José Eduardo aqui. Ele está vendo lá, junto com o pai dele. Doutor, nós temos alguns vídeos aqui, o senhor vai assistir aí, ó. Deixa eu aumentar aqui. O senhor vai assistir aí. Se a processão, o senhor vai assistir. Alguns acidentes, quer ver? A gente tem um vídeo, tá? Só um minutinho, só. Vamos rodar o vídeo. Tem o comercial do YouTube, né? Só vamos rodar aqui, só um minutinho só. Tem um vídeo aqui, quer ver, doutor? Eu não sei se o senhor vai conseguir ver, a tua imagem caiu aí. A tua imagem caiu aí, o senhor não está conseguindo ver? Tá vendo? O cara ele tá com uma parte elétrica e vai tomar um choque. Tá? O trabalhador tomou um choque. Choque elétrico, de energia elétrica. E ele caiu, entendeu? Depois o senhor vai ver no vídeo. Ele caiu, foi socorrido. Ô doutor, qualquer tipo de choque elétrico que o cidadão toma numa empresa e venha a sofrer aí um dano grave, uma lesão grave, como que o advogado trabalhista te procede? Por favor, doutor. Então, nós temos que, primeiramente, ver as profissões que envolvem risco de trabalho, né? Porque em todo qualquer acidente, nós temos que provar a culpa da empresa naquele evento danoso. Mas determinados tipos de atividade laborativa não dependem de prova de culpa, porque a própria profissão já é de risco. Então, se ela já é de risco, não há de se provar a culpa perante o Poder Judiciário. Entendi. Então, podemos citar, por exemplo, o caso de um motoboy que trabalha registrado, um caminhoneiro, porque a própria atividade já é inerente ao risco, né? Assim como se uma pessoa trabalha na eletricidade, ela não poderá provar a culpa perante o Poder Judiciário, porque aquela profissão já é típica de risco.
Entendi. Doutor, vamos mostrar outro vídeo aqui, quer ver? O senhor não está conseguindo, tá tendo aí, não está vendo? Caiu a tua imagem aí? A imagem aqui que infelizmente não estou vendo. Mas eu acredito que pega por causa da bateria, mas não foi mal. Vamos mostrar para o vídeo, que eu vou falando para o senhor. A gente tem um vídeo aqui, quer ver? O senhor vai assistir depois, tá? Só um minutinho, só um outro vídeo de acidente de trabalho, quer ver? Ele vai na rede, ao vivo, vendo pela imagem, por exemplo, do José Eduardo Souza, no lugar de trabalho. José Eduardo Costa Souza, no lugar trabalhista. Ele que vai participar, ele que vai tirar as dúvidas do pessoal do grupo, viu? Doutor, vamos colocar na tela inteira esse aqui, ó, isso é interessante. Deixa eu colocar aqui na tela inteira. Você sabe falar a frase, tá chovendo, em inglês? Pensa aí. Se você falou, it's raining, tá errado. Agora, só um minutinho, só. O certo é você falar, o comercial. It's raining. Sempre tem esse it's. Então, são vários acidentes de trabalho que nós colocamos aqui. Ó, doutor, qual é a maior, quando que tem mais necessidade de procurar um direito de advogado trabalhista? O funcionário de uma empresa, o comerciante, entendeu? Quem mais procura direito trabalhista, doutor? Qual advogado de direito trabalhista? As pessoas que mais procuram. Então, essa questão ela envolve diversas partes, né? Porque nós temos que enxergar o direito do trabalho como uma balança. E uma balança está sempre equilibrada entre demanda de trabalhadores e também de patrões, né? Então, isso sempre vai existir, comerciantes que buscam também a reparação, né, do eventual direito lesado, o trabalhador também que busca o seu direito de ter a sua garantia de estabilidade do emprego, verbas rescisórias. Então, essa questão é bem complexa, né? Entendi. Ô, doutor, tem uma coisa polêmica aí que está surgindo aí na cidade. Eu quero ouvir a sua importante para falar. Os trabalhadores da General Motors, alguns até de outras empresas do Vale do Paraíba, eles estão reivindicando direito do ônibus. Eu não consegui ouvir aqui. O senhor está me ouvindo? Tá ouvindo baixo. Acho que precisa mexer um pouco aí no microfone. Tá, deixa eu arrumar aqui. Deixa eu ajustar aqui. Ô, doutor, olha bem. As pessoas trabalhadores do Vale do Paraíba, que estão reivindicando o direito de estar dentro do ônibus, alguns estão dizendo que eles têm direito a ganhar o período que eles ficavam dentro do ônibus, para ir para General Motors, para ir para Embraer, entendeu? A fábrica do Vale do Paraíba aqui, eles têm direito de reivindicar o tempo que eles estavam dentro do ônibus também, doutor? Então, com a reforma trabalhista de 2017, esse direito foi retirado da CLT. Esse percurso de trajeto se chama horas em time. E com a reforma trabalhista de 2017, né, no governo Temer, foi retirado do trabalhador o pleiteio desse direito. Então não tem mais direito. A lei sempre está mudando, né? Troca, vai mudando. Entendi. O lapso de tempo entre a residência e o trabalho, hoje, esse período não é computado como disposição ao empregador. Tá certo. Ô, doutor, se o cidadão sofre um acidente numa automobilística, acidente que vai lesar a coluna dele, tá? A lesão for permanentemente, ou seja, para a vida inteira, ele tem direito a receber auxílio acidente
ou auxílio doença, doutor? Então, o auxílio acidente está relacionado ao nexo causal entre o trabalho e a doença. Já os acidentes que ocorrem fora da empresa, esses acidentes nós temos que ver como se ocorreu. Se ocorreu no trajeto, indo para a empresa, voltando da empresa, nós temos que relacioná-lo na justiça com um acidente do trabalho. Entendi. Então, entendi. É acidente de trabalho, né? Acidente de trabalho. Acidente de trabalho. Doutor, e o senhor fala uma coisa interessante. Nexo causal. Tem que provar o nexo causal, né? O que realmente aconteceu, a causa do acidente, é isso? Exatamente. É porque o que é importante na justiça é nós provarmos que houve um nexo causal entre o trabalho e a doença, e bem como a redução da capacidade de trabalho. Porque às vezes nós temos um nexo causal demonstrado, mas nós não temos o segundo elemento, que é a redução da capacidade laborativa. Doutor, ainda acontece, antes as empresas não forneciam para os funcionários aparelho de audição, máscara para se proteger do gás tóxico, entendeu? Não fornecia. Alô? Então, se a pessoa adquirir uma doença na empresa, antes da empresa fornecer esse equipamento de segurança, o cidadão tem direito a processar a empresa, doutor? Nós temos que sempre, dentro do ambiente de trabalho, sempre tem que haver a fiscalização, né? Então, se ela não há o fornecimento, a fiscalização, a troca periódica dos EPIs, o trabalhador pode pleitear o seu direito na Justiça do Trabalho, porque houve a culpa da empresa em não fiscalizar, em não fornecer um equipamento adequado. Nós temos um certificado do Ministério do Trabalho que os EPIs têm que ser trocados periodicamente. E nós sabemos que empresas não procuram fazer esse procedimento porque é um custo a mais no mês, né? Então, nós temos que sempre estar atentos à validade desses EPIs. Doutor, a dúvida que a pessoa sempre tem aqui fora, já vi isso aí. O cara falou, olha, eu sou aposentado por auxílio do doença. Eu posso voltar a trabalhar? Quem é aposentado por auxílio doença pode voltar a trabalhar, doutor? Perde a pensão, não tem nada a ver. Essa questão ela é muito controversa na justiça, porque se a pessoa recebe um auxílio doença, logicamente ela tem uma incapacidade. Então, se ela trabalhar num exercício igual ao que ela fazia, logicamente esse benefício será que ser cessado, porque ela não está mais incapaz. Então, quando a pessoa contrai um auxílio doença ou recebe esse benefício, ela tem que trabalhar numa atividade onde ela não force aquela lesão onde foi ocasionada. Né? Tem que ser um trabalho burocrático, porque senão não fica demonstrada mais a capacidade. Correto, doutor, correto. Olha aí, ó. Pena que a Laura Vicente tem uma pergunta a fazer para o senhor, mas não vamos conseguir conectar com ela. Até daria, mas pode dar pânico aqui de novo. Nós estamos muito bom. A transmissão nossa está perfeita, tá? Vamos continuar que eu estou me interessado. O público vai querer ouvir. Ô, doutor, essa pergunta, eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui fora querem saber. A pessoa pode, a pessoa que sofre um acidente numa empresa, ela não foi, ela pode ser demitida. Cortou se puder repetir a pergunta de novo. Tá. Ô, doutor, a pessoa que sofre um acidente na empresa, entendeu? Ela pode exigir da empresa pensão vitalícia ou isso não existe?
ela pode se impedir. Nesse caso, vai ser... O juiz vai nomear um perito judicial, né, para constatar se houve nexo causal, bem como a redução, comprovado isso na justiça. Nós temos que fazer o pedido dizendo que seja paga a pensão de forma vitalícia, porque se a incapacidade existe, ela vai ser lógica, perante a vida inteira do reclamante. Então é injusto nós limitá-la a ela até uma certa idade. A justiça às vezes há um limite, dizendo que até 65, até 72, que é a expectativa de vida do brasileiro, mas o nosso escritório está preparado para pleiteá-la de forma vitalícia. Doutor, essa revisão de aposentadoria para a vida toda, ela é prática, está funcionando realmente ou nem tudo está funcionando direito? Nós temos aí um julgamento do STF, né, que foi favorável aos aposentados, mas na prática ainda não se houve nada de concreto, né? Vamos esperar ainda o trânsito julgado dessas decisões que ainda não aconteceram no STF. Doutor, quais são as causas que realmente o empregado consegue se aposentar? Além de perda de audição, tem também transtorno bipolar. O que mais tem, doutor? Algumas causas doenças que causam aposentadoria no trabalhador. Então, no caso, nós temos a aposentadoria por invalidez, né? Quando a pessoa não consegue mais trabalhar. Logicamente ela tem que estar inválida, né? Nisso nós temos o caso de amputações, né? Surdez, ceguismo. Como o trabalhador já não pode mais trabalhar, logicamente ele tem que ser aposentado por invalidez, né? Invalidez, entendi. No caso de sofrer acidente, né? No caso de um acidente. Qual a diferença real de auxílio acidente e auxílio doença, doutor? Não sei se você explicou a diferença, por favor. O auxílio acidente, o próprio nome já diz, né? Ele é quando é uma doença do trabalho. Ele foi acidentado na empresa. Tem que ser acidente de trabalho. E o que acontece muitas vezes, que eu vejo no nosso escritório, é que a pessoa se acidenta e acaba não abrindo a CAT, porque o empregador diz para eles continuar trabalhando dentro da empresa, justamente para mascarar aquele acidente. E depois, para a gente provar isso, fica mais difícil. Então, eu recomendo que qualquer acidente de trabalho seja emitida a comunicação desse acidente de trabalho ao INSS. Doutor, uma pergunta que eu acho que muita gente quer perguntar para o senhor, eu vou fazer. Acidente de trabalho, agora com esse problema aí agora de assédio moral, a pessoa que sofre assédio moral, ela pode procurar um advogado trabalhista? Sim, deve, né? Porque o assédio moral, ele provoca um distúrbio psíquico nessas pessoas, né? Aquela cobrança insistente, ela é permanente, ela é periódica. O que a justiça quer que seja provado é que episódios esporádicos são difíceis de ser condenado por um assédio moral. Então, esse assédio moral tem que ser permanente e causar um distúrbio psíquico no trabalhador, né? Nós vemos hoje que existe muito isso dentro das empresas, justamente para forçar o trabalhador a pedir demissão, né? Então, é uma atitude muito, podemos dizer, da idade média aplicada aos trabalhadores nos dias atuais. Tá aí, ó. Pessoal, eu quero agradecer a sua presença, o senhor que realmente encantou aqui, esclareceu, o pessoal do grupo vai assistir, tá? É o nosso primeiro programa. Pessoal, se você quer fazer pergunta para o José Eduardo Souza, Eduardo Trabalhista, ele praticamente vai apresentar algumas vezes no programa de Pelimado ao vivo. Foi a primeira vez, muita coisa de improviso, o programa foi mesmo para homenagear o pai dele, aqui, ó, do José Aldo Souza, advogado trabalhista. Se você me permitir, Bonani, por favor, eu vou passar depois o meu WhatsApp e para toda e qualquer dúvida eu poder responder a todos os telespectadores do seu programa e responderei da melhor maneira possível
e dessas pessoas queridas que assistem o seu programa. Não, a hora que tiver gravado, eu vou editar, vou colocar o seu WhatsApp embaixo já. Tá bom? Nós vamos colocar, Okay. vamos editar isso aí. Doutor, o senhor falou que tem um assunto para colocar no programa. O senhor tem algum assunto além que eu perguntei para o senhor, para finalizar, ou o senhor quer deixar para outro programa? Eu quero finalizar. Primeiramente, eu quero agradecer a você, né, a homenagem ao meu pai, que foi o fundador aí do nosso escritório. Também quero parabenizar você, um grande jornalista da cidade de Taubaté, e a todos os seus telespectadores. E o nosso escritório receberá de braços abertos todas as pessoas que se sentirem lesadas do seu direito. Tá certo. Doutor, muito obrigado pela sua presença. A gente vai editar a matéria porque o senhor estava no trânsito, aquele começou antes, então esse programa nós vamos editar. Não tem como colocar o programa, porque foi muito... Entrou a mocinha entrou para fazer pergunta para o senhor, mas deu interferência. Nós vamos editar o programa para colocar no ar. Mas só lembrar que foi espetacular a sua apresentação. Eu quero ver mais vezes no programa e para o pessoal fazer pergunta, porque não adianta estar no grupo e não fazer pergunta. A pergunta tem que ser feita para o senhor escrever, não é verdade? Se tiver a nossa altura. Tá certo. Doutor, as suas considerações finais, por favor, antes de encerrar o programa Gente Cinemado Online. Suas considerações finais. Minhas considerações finais como eu disse, ao meu pai, a você e a todos os clientes e amigos do nosso escritório sediado no centro de Taubaté. Obrigado, doutor. Super abraço, que Deus te abençoe sempre e o senhor continue cada vez prosperando mais e alcançando aí os degraus que o seu pai tem exemplo aí, o doutor José Alves de Souza, brilhante advogado. Eu posso falar porque eu vivi com ele, eu saí com ele, eu fui a alguns lugares com ele, falava espanhol, falava inglês, falava vários idiomas, sabia tudo de direito trabalhista. E agora o senhor Jair assumiu a responsabilidade dele com muita dedicação. Eu vejo dedicação da doutora Carol lá no escritório, as moças, o escritório sempre cheio. Mandar um abraço para o Lúcio também, o Lúcio, que ele trabalha lá, eu vejo a aflição dele vai ver o programa. Então, o senhor está de parabéns pelo seu escritório, pela sua competência, que Deus continue iluminando o seu coração. E também uma outra parte que eu não queria falar, mas o doutor, além de tudo, aí tem um excelente coração e ele faz doações para a CP há 3 anos. Eu sei que um dia os Abravanés vão saber disso e, se Deus quiser, nós estaremos juntos lá. Abraçando a família Abravanel esse ano, que eu liguei para a Silvana hoje e está agendando para nós ir lá juntos, doutor. Vamos no SBC abraçar, porque nós abraçamos essa causa, não é verdade? Abraçamos essa causa juntos. É verdade. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Abraço, doutor.